Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa com o Reitor, o podcast da Universidade Zumbi dos Palmares. Eu sou José Vicente e hoje temos a honra de receber uma mulher negra simplesmente fantástica, né? Inspiradora, uma referência no mercado musical, no empreendedorismo, na luta pela igualdade racial. Uma mãe, né, que está ali sempre atenta, sempre vigilante, e uma amiga querida que, dentre tantas outras qualidades, nunca teve dúvidas de que tinha um papel comunitário para cumprir e, por conta disso, foi e continua sendo, né, a nossa madrinha inspiradora da Universidade Zumbi dos Palmares. Não foram poucos os tijolos que a nossa querida convidada Eliane Dias ajudou a colocar nessa grande obra que é um legado do nosso tempo. Então, por conta disso, também a gente está muito feliz de receber. Muito bem-vinda, querida amiga. A casa é literalmente sua. Aplausos para essa casa incrível, maravilhosa. Eu me sinto grata e honrada com esse convite. Eu me sinto muito honrada de estar nesse lugar, de ouvir essas suas palavras, de ter esse respeito da Zumbi, que é tão importante para nós, né? Que é a primeira universidade negra. E a gente tem que fazer a nossa parte aqui, né? Sim, Tudo sim. que eu fizer ainda vai ser pouco. Mas a gente tem essa alegria de tê-la conosco, porque além de você ter feito muito e continuar fazendo sempre, mas você sempre teve esse acolhimento, né? Esse prazeramento pelo que você faz e, sobretudo, pelos amigos que te ronda, que circulam ao seu lado. E eu fui uma dessas pessoas, né? Eu fui um privilegiado, porque ao longo de toda a nossa trajetória, não foram tantas, as poucas e muitas vezes que estivemos juntos, e sempre com muita alegria, com muita empatia, muito acolhimento, muito abraço. E você está dizendo de fazer a nossa parte, né? E talvez essa seja uma dimensão da nossa parte que a gente vai precisar reforçar, estruturar, que a gente vai precisar fortalecer, robustecer, porque os tempos que estão colocados são tempos de desafios e o desafio coloca para a nossa geração essa necessidade de estar cada vez mais juntos. Você tem sentido isso? Você, nessa trajetória, conseguiu enxergar isso? Você, na atualidade, vê isso como quase que uma necessidade inexorável da nossa trajetória, Eliane? Sim, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que entender, né, dentro da nossa trajetória, é essa nossa unidade, né? Nós estarmos juntos e enfrentarmos esses desafios que a gente tem que enfrentar juntos, né? A gente precisa dessa, né, de um estar segurando no braço do outro para poder enfrentar esses desafios. Os tempos estão velozes, né? A coisa está corrida, tem muita coisa que não fica transparente, então para a gente poder ultrapassar essas barreiras que nós temos aqui, eu acho que é fundamental que estejamos juntos e que a gente a gente se fortaleça, não é um fortaleça o outro, a gente faça uma barreira mesmo assim, vamos que vamos, tá vendo? Agora, Eliane, logicamente é um lugar comum, mas a gente sabe de tudo, sabe que é difícil para todos, mas é difícil e mais um pouco para a mulher negra. Sim. Né? E você é uma mulher negra de sucesso. E você é uma mulher negra, você é uma mãe negra, você é uma empresária negra e você precisa circular por todos os espaços sociais, né, que as suas atribuições lhe impõem. Não ter mais mulheres negras para interagir com você nesses ambientes ainda é um motivo de angústia, de tristeza, é um motivo de ressentimento de a gente não poder ter feito mais? Ou você acha que isso daí é alguma coisa que não impede, não te limita, não te convoca? Não, me limita muito, muito, muito. Eu não ter as minhas comigo em diversos setores, isso me limita demais. Eu sinto muita necessidade de encontrar dentro das agências de publicidade, dentro dos bancos, dentro de todos os espaços, né,
que lideranças negras, mulheres negras, CEOs negras, para poder, não só para me acolher, para eu me sentir em casa, como um olho no olho, assim, de ver a minha semelhante ali, mas também para assinar os projetos ali, né? Tem que ter a força da caneta ali. E a gente sabe que nesta hora, né, um olhar de uma mulher negra para outra mulher negra, para assinar ali, eu estou junto nesse projeto, ela vai olhar e ela vai falar assim, olha, eu vou apostar porque vale a pena, ela vai entregar, ao contrário do risco de um outro olhar, falar assim, já fala assim, eu não me identifico, eu não quero. Só porque não se identificou, talvez porque a minha roupa seja colorida, talvez porque a minha pele seja negra, talvez porque o meu cabelo seja volumoso. A pessoa ela nem pensa na qualificação que eu tenho, né? Ela nem pensa no background que eu tenho, ela não pensa isso. Ela pensa o quê? Eu não me identifico com essa pessoa, então eu não vou dar esse incentivo que ela precisa. Agora, Eliane, dentre tantas qualidades e competências, você tem um fato adicional que a diferencia perante muitas mulheres e, sobretudo, muitas mulheres negras. Você é uma mulher negra advogada, né? Você é uma jurista, você é cultora do direito. E a gente viu que ao longo dessa nossa trajetória histórica, o direito foi importante para permitir alguns avanços, né? Então, se a gente pegasse só a questão das cotas nas universidades ou no serviço público, né? Primeiro foi preciso fazer uma lei, logicamente, mas quando essa lei foi contestada, né, o sistema de justiça, então, acolheu, referendou e determinou. É uma lei constitucional, precisa e deve ser implementada. E com isso a gente deu um salto significativo, né, na ocupação dos espaços. E agora o direito está disponível como uma ferramenta importante para ajudar a combater essas desigualizações e também promover esses acessos. O direito pode ser uma ferramenta de consolidação das conquistas dos negros na sociedade atual? Ele na verdade, né? Eu como jurista, eu tenho plena convicção disso, de que o direito, ele é sim uma ferramenta para consolidar as nossas conquistas. Eu trabalhei 10 anos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a maior Assembleia Legislativa da América Latina. E eu aprendi lá nesse período que eu fiquei trabalhando lá que existem leis que pegam e que não pegam. Então, nessa hora a gente tem que ter o direito ali falando assim, olha, tá aqui, virou lei, isso aqui precisa ser consolidado, isso precisa ser respeitado. Né? Então, o direito é uma das ferramentas, sim, que faz com que as nossas conquistas elas peguem, elas sejam consolidadas. Consolidadas, né, estruturadas, porque o que nós vimos, e sobretudo no momento atual em que se debate se a diversidade precisa ou não precisa, deve ou não deve continuar sendo uma ação prioritária, a gente vai perceber que, sobretudo, por não ter uma base legal, a gente corre até um risco de retrocesso. Sim. Então, o direito em situações dessa natureza pode ser uma alavanca importante para, como você bem disse, consolidar essas conquistas e esse direito subjetivo e depois você poder fazer esse requerimento. Agora, nós da mesma maneira, mesmo nesse ambiente do sistema de justiça, a gente não tem visto os negros chegarem com aquela possibilidade e potência que está estabelecida, apesar desse próprio direito ter construído os espaços e os mecanismos, né? Eu exemplifico para você, por exemplo, com as cotas no Poder Judiciário. Então nós temos cotas para juízes negros, para juízas negras no Poder Judiciário, são 20% de cotas. Nós já estamos implementando essas cotas desde 2010 e a gente não conseguiu cumprir os 20% que a própria lei destina e determina. Então, significa que tem uma lição de casa, né? Um passo para trás que precisará e deverá ser feito. Então, quando a gente consegue transformar uma reivindicação política num direito, e quando a gente consegue, através desse direito, definir o espaço, fica faltando ainda os recursos humanos, a qualificação desses recursos humanos. E sem fazer esse movimento, dificilmente a gente consegue até preencher, né, uma política pública importante como essa. Como é que a gente
resolve esse problema, Eliane, na sua opinião? Olha, é uma coisa difícil de resolver, né? Eu acho difícil, porque assim, eu como advogada, eu nunca quis ser uma juíza. Eu falei, eu não quero ser juíza. E por que que eu não quis ser juíza? Porque eu tinha que abrir mão de tudo para me dedicar aos estudos por 2 anos no mínimo. Sim. E então, eu acho que é essa a maior questão, assim, você ter que se dedicar, você falar assim, olha, eu vou fazer só isso por no mínimo 2 anos. E você, para ser uma juíza, você tem que parar com tudo. E eu acho que é exatamente essa nossa questão, né? De você falar assim, olha, você tem que ficar sem trabalhar, você não vai poder casar, você não vai poder ter filhos, você não vai poder viajar, você tem que se dedicar. Assim como para tirar a carteira da ordem. Para tirar a carteira da ordem, a gente tem que parar a vida por 5 anos, no mínimo, né? E depois 6 anos, você tem que parar a sua vida por 6 anos. Para você tirar uma carteira da OAB, você tem que parar a sua vida por 6 anos. Você não pode ter filho, você não pode casar, você não pode ficar doente, você não pode fazer nada, você tem que se dedicar especificamente ao direito. E aí, para você ser juíza, você tem que se dedicar mais 2 anos, assim. E aí, nosso povo talvez não tenha a condição financeira de ficar assim, dedicado por 2 anos, entendeu? Então, eu teria condições financeiras? Eu teria, neste momento. Mas, no meu caso, quando eu me formei, eu não tinha condição financeira de ficar 2 anos. Eu tinha 2 filhos pequenos, entendeu? Então, uma carreira de artista é uma carreira que é volúvel, né? Ao mesmo tempo que está no auge, ela pode não estar muito bem equilibrada. Então, eu não podia me dar o luxo de ficar estudando, o luxo entre aspas, me dar o direito de ficar estudando 2 anos sem trabalhar, sem nada. E talvez seja essa a nossa questão. Dificuldade. Tem que fazer escolhas terríveis. Exato. Né? Talvez seja essa a questão. Não dá para ficar 2 anos sem trabalhar, só estudando. Ou então, tipo, eu vou trabalhar meio período e vou ficar o resto me dedicando. É bem difícil. Complicado. Agora, Eliane, você também é mãe, né? E mãe de jovens negros. E mãe de jovens negros num país como o Brasil, numa cidade como São Paulo, num estado como São Paulo, e num tipo de conformação política, ideológica, em que ainda a cor da pele é um marcador, significa que uma mãe negra deve ficar 2 vezes mais angustiada do que qualquer outra. E nós temos visto, inclusive, uma convergência no sentido de que a maneira mais adequada de se disponibilizar a segurança para os cidadãos é quase que uma brutalização dos aparelhos policiais. Então a gente tem visto a polícia cada vez mais, né, com um fuzil, com metralhadora, com aquelas roupas de quem estivesse numa guerra, e vimos agora, dentre outras coisas, até a autorização para que as guardas civis metropolitanas se transformem em polícias ostensivas. Então, seguramente teremos mais policiais com essa possibilidade de abordar pessoas, de cercear pessoas, de limitar pessoas. Você acredita que é possível a gente fazer essa conciliação de ter acesso a um direito constitucional, que é o direito da segurança, e ao mesmo tempo ter uma segurança que respeite e que, sobretudo, trate com responsabilidade todos os cidadãos, sobretudo os cidadãos negros? Isso é uma coisa fácil e possível de acontecer desde que os responsáveis pela nossa segurança se dediquem a isso, queiram, né? Basta querer, né? Não é porque vai olhar para mim e vai olhar para você, vai olhar para mim e vai me pré-julgar e vai dizer que eu sou uma pessoa de má índole só devido à minha aparência. Então tem que mudar esse treinamento. Eu acho que esse treinamento que é feito aonde o bandido, a bandida esse perfil, né, do cidadão negro. Sim. Então essa política que tem que mudar, né? E isso tem que mudar. Você não pode chegar e achar que na periferia só tem bandido na periferia, até porque
Eles devem saber melhor do que eu que o povo rico desse país é 1% da população. Sim. Então, a maioria da população é uma população pobre. Então, não tem como você ser truculento se a maioria é pobre. Os ricos a gente não vê nem no aeroporto. Sim. Entendeu? Então, existe essa possibilidade, sim, e essa possibilidade é a única que tem. De todo mundo ser bem tratado numa abordagem. Todo mundo tem que ser bem tratado. Né? Se a pessoa é bandida, ela vai ter, sabe, ela vai reagir, ela vai fazer outra coisa. Né? Você não precisa chegar atirando numa pessoa, matando uma pessoa, jogando uma pessoa, entendeu? Maltratar uma pessoa. Essa coisa truculenta, essa coisa violenta, isso é o fim do mundo. Eu acho que isso é um absurdo, porque uma pessoa que realmente ela sai para fazer o mal, ela vai ficar ali apanhando na cara da polícia. Sim. Ela não vai ficar apanhando, ela não vai ficar sofrendo, ela não vai parar numa abordagem. Né? Uma pessoa que está armada, por exemplo, quando manda parar, ela não vai parar, ela vai, não, eu preciso ir embora porque eu estou com uma arma. Então, o policial por si só, ele tem que saber, se eu mandei parar, a pessoa parou, por si só já fala, é uma pessoa do bem, é uma pessoa boa, é uma pessoa que realmente está colaborando com a polícia, é um cidadão que trabalha. Só da pessoa se permitir a ser abordada, ela já tem que ser encarada como uma pessoa boa, né? Porque a pessoa que não se permite, se ela tiver com alguma coisa ilícita, ela não vai se permitir ser abordada, ela vai desaparecer. Se eu paro, se a polícia fala para mim, para o carro, se eu paro, é porque eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa, um cidadão que está dentro dos padrões que eles exigem. Então, o respeito tem que ser imediato. Só de eu parar, só de eu falar assim, claro, eu vou descer, imediatamente você já tem que me tratar bem. Entendeu? É essa a visão que eu tenho. Com certeza. E temos desafios extraordinários, porque mesmo a nossa educação, aqui em São Paulo em especial, agora está desafiada, né, para escolas militares, onde os policiais militares serão aqueles que irão cuidar da disciplina dentro do universo da educação. Mas, tanto quanto isso, eu queria saber de você, Eliane, uma outra coisa que tem preocupado a todos nós, e você como mãe, e como uma pessoa que tem essa capacidade de verificar essas mudanças sociais em desenvolvimento, a gente tem visto como os jovens em geral têm tido mais pressa, como eles têm agora relacionado bens e valores em cima de realizações que poderiam ou podem pular etapas, né? O jovem de hoje já quer ser pessoas bem-sucedidas agora, eles já querem ter acesso aos bens e valores materiais agora, eles querem ter pouca responsabilidade agora, e eles, da mesma maneira, estão subordinados a um novo conjunto de valores que estão totalmente dissonantes com os nossos. Né? E como é que esse coração e essa cabeça de mãe trabalha com essa nova realidade? Ai, gente, eu tenho vontade, sabe fazer o quê? Pegar esse jovem e colocar todos de castigo. A mãe chegando, entendeu? Tenho vontade de colocar todo mundo de castigo no cantinho do pensamento para dizer, olha, vai ler sim, vai estudar sim, o seu raciocínio tem que ser técnico, você tem que entender, você não pode olhar para esse copo de água aqui e não entender o que significa isso aqui. Você não pode entender, não pode sabe, olhar e achar que é só um copo de água. Isso aqui não é um copo de água, gente. Isso não é um copo de água. Se a gente for ver a fundo aqui, nós temos H2O, nós temos oxigênio, nós temos uma porção de coisas que é transformada em água. Esse vidro aqui, para ele ser composto, ele teve todo um trabalho para ser composto. E a universidade, ela nos proporciona esse tipo de coisa. A gente entender todo o processo. E não dá, entender o processo não tem como você estar no topo sem subir as escadas. Você tem que saber, você tem que estudar, você tem que ler. Eu sou advogada, não tem como eu aceitar uma vida de uma pessoa sem que ela tenha discernimento
Ela tem que ter o psicológico, ela tem que pensar, ela não pode ser frívola, ela não pode ser uma pessoa assim que não tenha parte técnica funcionando. Ela tem que saber fazer uma logística da vida dela, ela tem que fazer a introdução da vida dela, a logística do dia. Ah, hoje eu vou fazer tal coisa ou tal coisa, estarei na Zona Sul, farei tudo na Zona Sul hoje, isso já facilita a sua vida. Ah, estarei na Barra Funda, farei tudo aqui na Barra Funda, amanhã farei tudo na Zona Leste. Isso já é logística. Para você pensar em ter logística, você tem que ter pensamento técnico. Não dá para uma pessoa trabalhar se ela não conseguir, ela não consegue trabalhar comigo se ela não conseguir ter pensamento técnico, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho que chegar num palco, eu tenho que colocar o artista no palco tal dia, tal hora. Para eu fazer isso, existe uma logística para se trabalhar. Para se trabalhar a logística, você tem que ter cérebro. Você tem que entender aonde liga tal cabo, aonde você faz o check-in, aonde você faz o check-out, qual mesa que você vai usar, o que é um PA. E tudo isso é estudo. Tudo é conhecimento. Não dá para você empreender se você não fizer uma universidade, se você não tiver o conhecimento. Você vai empreender, vai começar a empreender, vai ver que empreender é extremamente difícil. Não é fácil você ser dona do seu próprio negócio. Você vai ver que você tem que trabalhar 3, 4, 5 vezes mais do que você ser uma pessoa CLT. Quem empreende não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário para acordar, não tem horário para dormir. Entendeu? Tem que ter caixa, você tem que ter fundo de caixa, você tem que entender de economia, você tem que fazer isso. Aí você começa a empreender. Ah, não, vou empreender, sobrou um dinheiro aqui, eu vou tomar uma cervejinha, que eu sou filho de Deus. Não. Sobrou um dinheirinho, você vai colocar ali no seu caixa, numa aplicação. Você tem que ficar 3 anos sem gastar dinheiro. Entendeu? 3 anos. Você começa a empreender, você tem que ficar 3 anos sem gastar dinheiro. Eu quando eu abri a minha empresa, eu fiquei 2 anos sem receber salário. 2 anos sem receber salário na Bugnipe. Eu trabalhava na Assembleia de tarde e trabalhava na Bugnipe de manhã. Então, o dinheiro da Assembleia me sustentava e eu ainda colocava dinheiro da Assembleia na Bugnipe. Eu fiquei 2 anos sem receber salário. Isso é empreender, entendeu? E eu fiz isso por quê? Porque eu já tinha um pensamento técnico. Eu já sabia que eu tinha um roteiro que eu tinha que seguir, porque eu prestei uma universidade, eu trabalhava em processos, eu trabalho em processos ainda hoje, eu prestei uma universidade, eu trabalhava em processos, resolvia cada problema de forma processual até chegar e resolver o problema, e chegar e bater o martelo, ganhei a causa. Entendeu? É assim. Enfim, determinação, né, entrega, compromisso, responsabilidade e, sobretudo, essa consciência de que para fazer, para empreender, é preciso ter conhecimento, é preciso ter aprimoramento, e só se alcança estando num banco escolar. Esse é o melhor lugar que um jovem, mas também um jovem de todas as idades, precisa estar para ter um sucesso brilhante. É isso? Sim. E estudar não é só a parte técnica. A minha filha, ela não queria fazer universidade. Ela não queria, não vou estudar, vou fazer curso. Falei, você vai estudar, porque quando você entra numa universidade, que você tem, todos os dias você tem uma entrega para fazer, você tem que entregar. Todos os dias você tem uma nota para tirar, você tem que entregar, você tem uma disciplina, você tem que fazer prova. Você aprende no seu subconsciente que tudo depende única e exclusivamente de você. Esse é um dos grandes legados da universidade para mim, porque eu aprendi que dependia só de mim. A nota quem ia tirar era eu que ia tirar. O livro eu que ia ler, entendeu? Eu que tinha que chegar no horário na universidade. Entendeu? E aí a gente leva isso para o trabalho. A gente sabe que a gente tem que fazer. A gente tem que chegar no horário ali daquela reunião, daquele encontro. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Eu tenho que colocar 10 mil pessoas dentro de um lugar. Sabe o que eu tenho que pensar para colocar 10 mil pessoas, para tirar 10 mil pessoas da sua casa, para ela pegar trânsito, talvez pegar chuva, talvez ser parada numa blitz, para ela poder ir lá, ficar 1 hora, 2 horas ouvindo o artista cantar. Então, isso é todo um trabalho técnico que é feito, entendeu? Eliane Dias, e a você que está nos assistindo, talvez vocês
não estão se recordando ou não estão associando. Mas eu estou falando com ela mesmo, Eliane Dias, né, que dentre tantas qualidades, né, é também a esposa do nosso queridíssimo patrono, Mano Brown. Você sabe que aqui nas Zumbi dos Palmares todas as salas têm um patrono, e um dos patronos queridos é o nosso queridíssimo, né, desculpa a redundância, nosso queridíssimo Mano Brown. Mas até por conta disso, Eliane, ser uma mulher negra, ser uma mãe negra numa situação de normalidade já impõe um conjunto de desafios, como nós colocamos. Mas ser uma mulher negra, uma mãe negra, né, e uma esposa negra de uma grande personalidade, uma grande estrela nacional, isso daí fica mais fácil ou fica mais difícil? Olha, eu sou uma pessoa extremamente religiosa. Então, eu me conformei que eu tenho um lugar no céu, assim, sabe? Imagino. Porque ser essa pessoa que figura, que está ali, ao mesmo tempo está no olho do furacão, sim, e ao mesmo tempo está invisível, é muito complexo, né? Imagino. Mas eu tenho essa consciência, que ao mesmo tempo eu posso estar ali com uma visibilidade no olho do furacão, mas a maior parte da minha trajetória, sendo casada com o Brau, com o MB, a maior parte da minha trajetória é invisibilidade, porque ele é um ser único, né? Ele é gigante, ele é único, ele realmente traz a resposta que as pessoas precisam, ele faz tudo alavancar, né? Então ele está sempre aqui e eu estou sempre aqui, né? Se você puder alcançar o Brau e me alcançar, você vai querer alcançar o Brau. E ter essa consciência faz com que eu trabalhe e me coloque nesse lugar de que eu sou essa pessoa e eu não vou jamais, nunca querer competir com ele em lugar nenhum, né? Mas eu falo assim, que luta, luta, entendeu? Porque você não quer desaparecer, sim, mas você também sabe que você não pode competir, né? Então eu tenho que estudar, eu vou por um viés e ele vai por outro viés. Então eu vou... E agora, ser filho de pais como o Mano Brown ou Eliane Dias, impõe para o jovem negro uma carga adicional de responsabilidade, de cobrança e de confronto com todas as dimensões dessa trajetória? Com certeza, meus filhos são mais cobrados, são mais exigidos em tudo, né? Então eles são observados o tempo todo, então o tempo todo, se eles estiverem em qualquer lugar, tem alguém observando os meus filhos. Às vezes é bom, porque às vezes está ali, seu filho está aqui, sua filha está aqui, estou de olho. Quando entrar no Uber, eu aviso que entrou no Uber. Essas coisas acontecem, né? E também são extremamente exigidos em todos os sentidos. Assim. Até no sentido de ser tão bom quanto o Brown? Não, porque eles não foram para o mesmo lado, né? Graças a Deus, eles não foram para o mesmo lado, né? Tá. Mas eles são melhores que a gente, né? Então, tipo, a gente teve filho com uma vontade de falar assim, olha, você não vai passar pelo que eu passei, mas você não vai ser igual a mim, você vai ser muito melhor. Então a gente não ficou poupando, né? Então sempre teve que estudar, acordar cedo, sempre teve que fazer ginástica, sempre teve que tomar água, sempre teve que comer coisas saudáveis, entendeu? Sempre teve que ler, teve que ter responsabilidade. Meu filho começou a trabalhar, ele tinha 16 anos, entendeu? Então já tinha ali uma responsabilidade grande nas costas dele. E a minha filha começou a trabalhar com 13, então sempre teve responsabilidade. Então, falar assim, não, nasceu filho de Eliane, filho de Brau, mas serão melhores. Então, eles são tecnicamente e psicologicamente, eles são melhores, entendeu? Porque essa foi a nossa intenção. A intenção não foi de falar assim, você vai ser uma pessoa que vai ficar no luxo e não vai pensar. Não, você sabe quem você é. Você é uma pessoa preta, periférica, e você vai enfrentar isso para o resto da sua vida. Você é preto, você pode estar aqui no Capão Redondo, mas você pode estar lá nos Estados Unidos, ou pode estar na África, você pode estar no Salão Oval, ainda assim você é essa pessoa preta, tenha consciência disso, que o tapa que bate em Chico, né, ele não vai bater em Francisco. Então tenha essa consciência de que você é preto.
Importante, né, conscientizar os jovens de quais são os perigos das esquinas, né, da vida e de toda a vida. Agora, Eliane, de toda maneira, nós estamos também nesse momento te recebendo por conta de um feito que a gente continua reputando como extraordinário, né? Nós estamos dizendo que estamos celebrando 20 anos da primeira universidade negra da história do nosso país. Era o que o seu pai quis, o seu avô quis, o meu quis, enfim, toda uma ancestralidade criou as condições, ou pensou, ou sonhou, desejou que um dia a gente tivesse um espaço que pudesse contemplar nossas raízes, a nossa historicidade, o nosso pertencimento, e fosse um espaço de celebração, mas também de recepção de todos aqueles que pudessem fazer parte, então, dessa construção. E você está dizendo da vida empreendedora, e nós sabemos, né, todas as dificuldades da vida empreendedora. Então, chegar a 20 anos em qualquer tipo de atividade é um acontecimento. Chegar a 20 anos nessa agenda, então, que toca a mim, toca a você, toca a todos nós que acreditamos na educação, é também um outro grande acontecimento. Como é que você analisa esse fato, então, bonito e tão grandioso da nossa geração? Todos nós ajudamos a colocar um tijolinho, então, em grande medida, na síntese, é o melhor que a gente está deixando como legado para os nossos meninos. É isso que eu ia falar exatamente, o legado, né? Este legado que a Zumbi dos Palmares ela trouxe, né? Que faz com que agora temos outras escolas afro-brasileiras, temos a faculdade, a Universidade Zumbi dos Palmares. Então, este legado, ele é imensurável, né? Não dá assim para você qualificar, não dá para você dizer do orgulho que é. Eu sei que a Zumbi dos Palmares, ela tem que enfrentar grandes impedimentos, né, por ela ser a Zumbi, né? Na hora que você se coloca nesse lugar de eu sou uma entidade negra, potente, qualificada. Então já o pessoal já deve ter passado pela cabeça de algumas pessoas. Quem você pensa que é? Né? A gente pode ter universidade nipônica, Sim. ítalo, né? Mas africana, negra. Então, esse legado é imensurável. Acho que todo preto tem que vir aqui na Zumbi dos Palmares pelo menos uma vez na vida, respirar, beber e mesmo já tenha se formado, mas tem que conhecer, tem que contribuir, tem que dizer, tem que apoiar, sabe? Porque é assim que as outras têm um apoio. Os empresários, eles vão lá, eles apoiam, eles colocam dinheiro, eles fazem jantares, eles fazem convenções, entendeu? Então, como é que você vai trazer essa sua negritude para dentro da academia, né? Nós temos aí vários empresárias negras aqui em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem que vir falar, Zumbi, olha, que eu posso? Eu estou aqui com um incentivo fiscal. Eu posso, sabe, você tem aí um edital, eu vou dar esse incentivo fiscal, você coloca aí alguma coisa, um microfone, entendeu? Um microfone que seja. Estou falando, sabe, é assim, todo mundo colaborar. Ó, vamos fazer um grande encontro de empresários, vamos fazer uma feira de negócios aqui, né? Vamos fazer uma feira de negócios na Zumbi dos Palmares, então a gente traz os empresários pretos para cá. Entendeu? E a grande dificuldade vai trazer as marcas, né? E essa vai ser a nossa grande dificuldade. Com certeza. Mas esse legado é maravilhoso. Fazer parte dessa trajetória, para mim, tem sido... ser contemporânea da Zumbi dos Palmares, para mim, é um prazer. E estar aqui na Zumbi dos Palmares, para mim, é uma honra. Eu sou grata por isso. E eu quero convocar, né? A gente tem muitos empresários aí para dar uma olhadinha aqui, né? De repente, a gente pode pensar em alguma coisa, um empresário ou outro, eu vou apadrinhar uma pessoa, sim. Né? Talvez, muita gente faz isso, né? Todas as outras comunidades fazem isso, né? Vão lá, traz o vou apadrinhar, né? Durante 5 anos do curso do Direito da Universidade Zumbi dos Palmares, eu vou ser a pessoa que vai colocar livros novos na biblioteca, entendeu? Então eu acho que essa força a gente precisa. Essa nossa cumplicidade, a gente está trabalhando nisso. Nós vamos chegar lá.
Muito que bem. Eu tive, então, a honra de receber Eliane Dias para conversar conosco aqui na Conversa com o Reitor. Vocês tiveram, então, da mesma maneira, essa grande oportunidade de ouvir parte das suas reflexões, dos seus pensamentos sobre dimensões importantes do nosso tempo e da nossa trajetória. E, ao final, todos juntos estamos escrevendo um momento importante da história da Universidade Zumbi dos Palmares. São 20 anos de luta e de raça, e nós temos muito orgulho de saber que os construtores dessa instituição foram os artistas negros brasileiros. Estão todos estampados aqui na Zumbi, estão todos nas paredes, em todas as revistas, e com isso a gente tem a convicção de que nós, profissionais e personalidades negras da nossa época, nós fizemos a nossa parte. Estamos trabalhando para fazer a nossa parte individual ou coletivamente, para que a gente possa deixar um legado de muito valor para todos que virão depois. E com isso eu quero agradecer, então, você, Eliane, pela gentileza, dizer que nós temos muito orgulho de tê-la como a personalidade que você é, como a nossa amiga, como a nossa madrinha, e desejar que você continue inspirando tantas outras meninas negras ou meninas de tantas outras cores, e também os homens, para que eles compreendam que é preciso fazer tudo, mas é preciso também cuidar do nosso redor, sobretudo dos nossos jovens, da nossa juventude. Obrigado pela sua gentileza. Eu agradeço muito, muito, muito esse momento de poder estar com vocês aqui. Eu agradeço, foi um prazeroso, assim, a gente passar esses momentos, essa tarde junto. E saber que eu posso contribuir, isso faz com que a minha aura se esplandeça um pouco mais, eu me sinta mais dentro da luta, Se a gente, cada um luta do jeito que pode, Então, estar aqui faz parte da luta. Isso me deixa, assim, muito enaltecida, muito feliz. E eu espero poder contribuir. E eu quero que a gente consiga passar para os jovens a importância de a gente estar empoderando, a gente estar no nosso ambiente, trazendo a nossa cultura, absorvendo todas as outras culturas. A gente não está segregando, pelo contrário, a gente só está enaltecendo. Então, eu me sinto muito grata e honrada por esse momento. Espero poder vir muitas, muitas, muitas vezes aqui. Muito bem. Obrigado a você que nos acompanhou, e nos encontramos no nosso próximo Conversa com o Reitor. Abraços, tchau. Sou ensino, sou excelência, sou luta, sou força, sou futuro, sou passado, sou mais de 4.000 negros na universidade, sou presente, sou mais de 50 professores, mestres e doutores. Sou ensino presencial, sou ensino à distância, sou raça, sou Zumbi, sou Palmares. Eu somos feitos de raça. Zumbi, a universidade feita de raça.